Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo. Hoje passaremos uma aula diferente para vocês que vêm nos acompanhando em nosso canal. Nosso sócio e advogado Diego Furtado passará uma aula a respeito dos princípios constitucionais que se aplicam também nas licitações públicas. Tendo em vista que esse tema é um pouco longo, nós dividimos esta aula em duas partes, onde uma parte nós publicaremos hoje e a outra parte, então, deste vídeo, desta aula, ficará para semana que vem. É muito importante você ter conhecimento deste tema para você que já participa de licitações e que às vezes se sente lesado em algum processo de compra governamental. Com ele, você terá uma boa base para fundamentar os seus recursos, as suas contrarrazões ou até mesmo impugnar editais. Então vamos às aulas e nos vemos no final deste vídeo. Ainda continuando o assunto sobre princípios aplicáveis às licitações, princípios de direito administrativo aplicáveis às licitações, provavelmente alguns de vocês já tenham ouvido falar na sigla LIMP, né, que é um método de memorização para que a gente consiga lembrar de maneira rápida os principais princípios de direito administrativo aplicáveis a toda a administração pública, não apenas no que diz respeito a licitações, mas em toda a atuação da administração pública, tanto dos municípios, estados, União, Distrito Federal e nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, ok? Afinal, não podemos nos esquecer disso, né? A administração pública, ela é a estrutura do poder público que dá condições de que o Estado exerça a atividade administrativa e, portanto, ela está presente nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ok? O artigo 37 da Constituição Federal de 88, ele menciona quais são os princípios aplicáveis à administração pública, ok? Tanto direta quanto indireta, né? Pois na administração pública nós também temos as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista, as empresas públicas e os consórcios públicos, ok? Então, todos esses entes federados, assim como a administração indireta, eles estão sujeitos a esses princípios aqui, que nós chamamos de LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, o princípio da legalidade, o nome é bem intuitivo, né? Legalidade diz respeito à sujeição à lei. A administração pública, ela está sujeita à lei. A vontade da administração pública, ela é condicionada pela lei, ok? O princípio da legalidade aqui, veja, é diferente de um outro princípio da legalidade também previsto na Constituição Federal de 88, descrito no artigo 5º, inciso 2º, ok? O artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, esse princípio da legalidade, que eu acabei de mencionar aqui, no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ele se aplica aos particulares, ele se aplica aos cidadãos, ele se aplica a mim e a você, enfim, as pessoas das nossas famílias, ele se aplica à sociedade, ok? Aos particulares. Diz que ao particular não lhe cabe fazer nada que a lei não lhe obrigue e também não lhe é proibido fazer nada que a lei expressamente não vede, ok? Esse é o princípio da legalidade aplicado aos particulares. Agora, o princípio da legalidade aplicado à administração pública, ele diz respeito à administração apenas poder fazer aquilo que a lei autoriza ou determina que seja feito. Expressam implicitamente, mas é importante que a lei diga à administração que ela pode fazer ou determine que ela faça. Esse é o princípio da legalidade, ok? Nós não podemos nos esquecer que nós vivemos num Estado democrático de direito. O artigo 1º da Constituição Federal diz que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito, ok? Dizer que o Estado é democrático
é dizer que há limitações ao poder do Estado, de maneira que se garanta os direitos e garantias fundamentais, de maneira que se proteja os direitos e garantias fundamentais, ok? Então, dizer que o Estado é democrático é justamente a oposição ao Estado totalitário, aos regimes totalitários, em que o Estado ele tem uma atuação em relação ao cidadão, de maneira que ele não respeite aqueles direitos que são direitos fundamentais, ok? Um exemplo prático, não está ligado necessariamente à área de licitações, mas apenas para que nós possamos entender. Veja, a Polícia Federal ela não pode fazer uma escuta, um grampo telefônico, de maneira que ela consiga escutar as ligações pessoais que você faz no seu dia a dia, sem que haja uma determinação judicial, sem que haja uma autorização dada por um juiz de direito em face de uma investigação criminal, por exemplo, ok? Então o Estado ele não pode chegar e ir invadindo a sua privacidade, escutando as ligações que você faz, bisbilhotando a sua conta bancária, por exemplo, a não ser que haja uma autorização judicial em razão de uma investigação criminal em que, por exemplo, você seja o provável culpado aí pelo crime, o acusado e provavelmente culpado pelo crime, ok? É um exemplo de limitação ao poder do Estado. Então, nós vivemos num Estado democrático de direito. De direito, por quê? Porque o Estado está submetido à lei. Se o Estado está submetido à lei, a administração pública também está, ok? E nisso consiste o princípio da legalidade. Dizer que a administração pública não pode fazer nada que a lei não lhe autorize ou determine. Muito bem. O princípio da impessoalidade significa dizer que a administração pública ela tem que tratar todos os proponentes, todos os licitantes de maneira igual. A administração deve tratar todos os administrados de maneira igual, sem conceder privilégios ou sem preterir, sem desprezar nenhum dos licitantes, ou sem que ela não lhe dê algum direito que tenha dado para os demais em conformidade com a lei. Um exemplo que pode acontecer numa licitação é a administração pretender estabelecer prazos diferentes para envios de documentos, por exemplo, ou para anexo de documento em sistema, pensando numa licitação eletrônica, num pregão eletrônico, por exemplo. O prazo ele tem que ser igual para todos os licitantes, sob pena de afrontar o princípio da impessoalidade. Ok? A administração ela não pode tratar de maneira pessoal. O pregoeiro e a comissão de licitações não podem tratar o sócio ou representante legal ou mesmo o procurador de uma empresa que esteja participando de uma licitação de maneira a privilegiá-lo por um interesse pessoal ou por alguma vontade, algum capricho, ou porque vai com a cara de um, não vai com a cara de outro, ok? Todos os licitantes devem ser tratados de maneira igual, e nisso consiste o princípio da impessoalidade, ok? Muito bem, o M do LIMP é o princípio da moralidade administrativa e está relacionada com uma atuação honesta, ética, leal e de boa fé da administração. A administração tem que ter uma conduta moral. E aqui a moralidade não é a moralidade que nós conhecemos como a distinção entre o bem e o mal. É a moralidade no sentido de uma atuação de um bom gestor, de um bom administrador público. Ok? É uma atuação honesta, leal e de boa fé, respeitando direitos, respeitando a moralidade administrativa. Veja, existem alguns casos de condutas previstas na lei que claramente afrontam o princípio da moralidade. O artigo 9º da Lei 8666/93, da Lei Geral de Licitações, ele menciona que um agente público que faça parte do quadro de pessoal de uma entidade ou órgão público, ele não pode participar
de uma licitação realizada por aquele mesmo órgão ou entidade, ok? Então veja, se você for um servidor concursado de uma prefeitura e fizer parte do quadro de carreiras daquela municipalidade, daquela prefeitura, e aquela prefeitura vier a realizar uma licitação, caso você, além de servidor, tenha uma empresa, você não pode, com a sua empresa, participar da licitação daquela prefeitura, ok? É uma afronta ao princípio da moralidade, ok? Você, pertencendo aos quadros da administração pública, ao quadro de pessoal, de funcionários daquela administração licitante, você não pode participar de uma licitação realizada por aquela mesma administração. Um outro exemplo parecido, também estabelecido na lei, é aquele que está no artigo 7º do decreto 7.203/2010. Esse decreto, ele dispõe sobre a vedação de nepotismo no âmbito da administração pública federal. Nepotismo? Sim, nepotismo. Nepotismo é você privilegiar nas relações de trabalho, e aqui no nosso caso nas relações contratuais também, parentes e pessoas que façam parte da sua família, na celebração do contrato com aquela mesma administração da qual você faz parte, ok? O que deve ser privilegiado no caso específico da licitação, quando se celebra um contrato administrativo com uma administração qualquer, é o mérito. É aquela empresa que apresentou a proposta mais vantajosa para a administração, como diz o artigo 3º da Lei 8666/93, é aquela empresa que apresentou a proposta mais vantajosa que deve celebrar o contrato com a administração. Não é um parente ou um amigo ou algum familiar do servidor público daquela administração, daquela municipalidade, ou de uma secretaria de Estado, ou de algum ministério do governo federal, por exemplo. Então, o artigo 7º do decreto 7.203/2010, ele diz o seguinte: os editais de licitação para a contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado deverão estabelecer vedação, ou seja, proibição de que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de confiança. Ou seja, o agente público que faz parte de um determinado órgão ou entidade da administração pública federal, ele não pode ter como prestador de serviço terceirizado um familiar dele, ok? Sob pena de violação do princípio da moralidade, por exemplo. E o interessante desse decreto é que ele dá o conceito de familiar. Familiar é o cônjuge, companheiro ou companheira, ou parente em linha reta ou colateral, pode ser por consanguinidade, pode ser por afinidade, até o 3º grau. Você acabou de acompanhar, então, a primeira parte da aula que fala sobre os princípios constitucionais voltados à licitação pública. Na semana que vem, como eu já falei, nós voltamos então com a segunda parte falando dos temas, dos princípios da publicidade e eficiência. Então, fique atento. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreve, pois em algum lugar desta tela existe um botão aí vermelho escrito inscreva-se. Aproveite também para acionar o sininho, que aí desta forma, toda vez que nós publicarmos um conteúdo aqui em nosso canal, você será informado aí através de notificações, seja no seu celular ou até mesmo no seu e-mail. E se você precisar de ajuda para fazer recursos administrativos, para impugnar editais ou até mesmo fazer contra-razões, saiba que nós aqui da Magna oferecemos para você este serviço. Entre em contato conosco, seja através do... Nos vemos lá. Ou então através também do nosso WhatsApp. Na descrição deste vídeo existem 2 números que você pode mandar mensagem ou até mesmo acessar o nosso site e nos encaminhar um e-mail. E lembre-se que se você precisar de ajuda, conte conosco aqui da Magna Licitações.
Então nos vemos na semana que vem com a parte 2 deste vídeo, desta aula, que fala sobre princípios constitucionais voltados à licitação pública.